Olá, nós do canal O que Rola na Geronto, de volta aqui numa nova gravação de um assunto extremamente importante, muito significativo para todos nós idosos, os velhos do Brasil. Está havendo uma evolução do número de idosos em planos de saúde no Brasil nesses últimos 10 anos, de 2013 a 2022, uma pesquisa que foi realizada pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, IES, sob a responsabilidade da equipe técnica desse importante instituto. E para conversar conosco sobre os resultados da pesquisa, nós convidamos uma pessoa gabaritadíssima, especialíssima, que é o Dr. José Sequim, que é o superintendente executivo do IES, engenheiro e economista. Eu queria dizer a vocês que, apesar de eu ter falado isso, ele é superintendente executivo, engenheiro, economista, vou dizer a vocês uma coisa muito importante para terem ideia da importância da nossa discussão de hoje. Sequim, como é conhecido e como ele me pediu para falar, né? Ele foi ministro da Previdência Social no governo Fernando Henrique Cardoso, de 8 de março de 2002 a 1º de janeiro de 2003. Na verdade, ele é um engenheiro elétrico pelo ITA, mas também fez um mestrado em economia em Cambridge, na Inglaterra. Entrou na vida pública em 1978, foi técnico de planejamento e pesquisa do IPEA, né? e coordenou no IPEA Minas e Energia de 87 a 88, e depois saiu de lá para assumir a Secretaria Adjunta do Planejamento Econômico da Presidência da República no governo José Sarney, entre as gestões José Sarney e Fernando Collor, de 88 a 90. E depois, em 90, ele foi chefe adjunto da assessoria econômica da Presidência da República, assumiu a Secretaria Adjunta do Tesouro Nacional, 92, 93, saiu do Tesouro, assumiu a Secretaria Adjunta da Política Econômica do Ministério da Fazenda, 93 a 95, lá já no governo Fernando Henrique, elaborou, por exemplo, os estudos preliminares sobre a privatização de empresas públicas, ferrovias, portos, energia elétrica, telecomunicações. Enfim, é uma pessoa extremamente experiente e que tem muito, já contribuiu e continua a contribuir para as políticas no Brasil e que agora é o diretor executivo aí do IES. E é com ele, né, com essa pessoa extremamente gabaritada, que nós vamos conversar no dia de hoje sobre esse tema, que é a evolução do número de idosos no Brasil de 2013 a 2023. E eu queria, antes de fazer a primeira pergunta ao Sequim, dar a ele a chance de se apresentar também, e Sequim, se quiser falar mais alguma coisa que eu não me referi sobre a sua pessoa, fique à vontade. Seja bem-vindo, nós do canal Que Rola na Geronto, Marília, Ieda e eu, Carlos não está aqui, te saudamos e agradecemos a presença nessa discussão. Muito obrigado, Sérgio. Eu quero cumprimentar você, a Ieda, a Marília, a todas as pessoas que acompanham e assistem esse canal. Eu queria dizer que essa iniciativa de vocês é extraordinariamente importante. O assunto é envelhecimento e o assunto saúde no envelhecimento e plano de saúde são todos assuntos muito importantes. E é bom as pessoas, enfim, ouvirem o que a gente tem a dizer, não no sentido de estar ensinando, mas no sentido de mostrar dados, reflexões, coisas que a vida foi nos ensinando nesses tempos, tanto de governo quanto depois, aí na iniciativa privada, e agora tocando esse instituto que já fazem lá 15 anos que estou nesse instituto. Eu montei em 2006, depois saí e retornei agora em 2019. Então, já tenho uma longa história aqui no Instituto também. Mas é um grande prazer estar com vocês, com sua audiência, e elogiar a iniciativa de vocês aí.
O prazer é nosso, Sequim, e digo mais, não é? O envelhecimento da população brasileira, que é rapidíssimo, extremamente rápido, muito mais rápido do que foi na Europa e no Japão, por exemplo, esse envelhecimento está trazendo grandes demandas, principalmente nas áreas de saúde social. Inclusive, a quantidade de idosos que necessitam acessar os serviços de saúde é imensa, né? A gente sabia e trabalhava até 2020, 2019, que 75, 80% dos idosos brasileiros tinham apenas o SUS, não possuíam plano de saúde. Mas isto agora, essa pesquisa que o IES está trazendo, parece que está havendo um aumento do número, da proporção, inclusive, também de idosos nos planos de saúde. Então, eu queria fazer uma primeira pergunta a você, Sequim, sobre isso, porque a primeira coisa o que é saúde suplementar, né? Porque as pessoas não sabem o que é isso. Saúde suplementar, o que é isso? O que é SUS? O que é saúde suplementar? Então, gostaria que você nos dissesse, em primeiro lugar, o que é saúde suplementar, de que trata a saúde suplementar e por que é importante para os idosos também. A sua palavra é sua. Perfeitamente, perfeitamente, Sérgio. Vai começar a dizer o SUS. O SUS é um programa mantido pelo governo federal com apoio de governos de estados e de prefeituras, que tem uma dotação orçamentária que faz o que a dotação permite que seja feita ano após ano. Ele é gratuito no ponto de atendimento, mas ele custa para a sociedade brasileira, que paga impostos e contribuições bastante grandes para poder manter esse sistema tão poderoso, tão bom quanto o SUS. É simplesmente uma pena que o governo não tenha o dinheiro suficiente para dar uma atenção que a população brasileira precisa. Talvez por conta disso e outras razões, as pessoas busquem, então, também o chamado plano de saúde. Quando a gente fala em saúde suplementar, a gente está se referindo essencialmente a planos de saúde. Plano de saúde, diferentemente do SUS, o SUS, as pessoas pagam impostos, pagam contribuições sociais e têm direito, quer paguem, quer não paguem. Já na saúde suplementar, o conceito é diferente. Ele é um sistema privado. Pessoas têm acesso à saúde suplementar, a plano de saúde, se ele pagar as mensalidades. Então, ele não é universal no sentido que é o SUS. Ele dá acesso a quem se dispõe a pagar as mensalidades dos planos. A pessoa compra um plano, que pode ser um plano individual, pode ser o individual familiar, que é a mesma coisa. Pode ser um plano empresarial, a empresa onde ele trabalha paga o plano. Pode ser, coisa mais recente, um plano chamado coletivo por adesão. A pessoa pertence a uma entidade de classe, ou seja, pertence a um sindicato, a uma associação, coisa desse tipo, ele mostra, prova que tem esse vínculo associativo, aí ele pode comprar um plano chamado plano de adesão. O plano de adesão e o plano coletivo empresarial são similares, seguem as mesmas regras. O plano individual segue regras um pouquinho diferentes. Então, saúde suplementar é o quê? É esse sistema de operadora é a empresa que organiza a chamada coletividade com o plano e vende as apólices do plano, vende o plano para pessoas que queiram comprar, indivíduos ou pessoas que têm um vínculo associativo ou empresas. Ela organiza isso, emite os boletos de pagamento, cobra e ela organiza uma rede de prestação de serviços. Então, ela credencia hospitais, faz convênios com hospitais, clínicas, laboratórios, profissionais, médicos, assistentes, etc. É esse conjunto de pessoas que é credenciado por uma operadora que vai atender as pessoas que compraram planos daquela operadora. Agora, a cobertura
ela é definida num regulamento que é feito pela ANS, que diz o que está incluído, o que está coberto e o que não está. Então, você tem essencialmente 3 tipos de planos. Um plano ambulatorial, que não dá direito a internações, mas paga, por exemplo, as medicações antineoplásicas orais, que são administradas em nível domiciliar, em casa, não precisa de internação, e essas são muito caras. Esse é o plano ambulatorial, não dá direito a hospitalar. Tem o plano só hospitalar, então ele tem direito a internações, cirurgias, etc. E as medicações que o hospital tem que dar para seus pacientes enquanto a pessoa está internada. Mas esse plano que é só hospitalar não dá direito, por exemplo, às atenções ambulatoriais. Então, as medicações contra o câncer tomadas em casa por via oral não estão cobertas no plano hospitalar. O plano hospitalar cobre as outras medicações contra o câncer, que são as injetáveis, que têm que ser ministradas no hospital. E tem o outro plano que junta os dois, junta o hospitalar com o ambulatorial. Esse é o que tem cobertura mais completa. Ele tem a cobertura ambulatorial, tem a cobertura hospitalar. E olha, informação para você que nos ouve, a grande maioria dos brasileiros que tem plano de saúde tem este plano ambulatorial mais hospitalar, podendo ter obstetrícia, parto, etc., ou não, podendo ter cobertura odontológica ou não. Isso a pessoa escolhe. Então, a saúde suplementar é esse grande sistema operado por empresas que se chamam operadoras ou pelas cooperativas médicas Unimed, pelas autogestões do tipo CACI, aqui em São Paulo a FUNCESP, no Rio de Janeiro a Petros, na Caixa Econômica tem o nome, no Correio também tem os nomes respectivos, né? Que são as autogestões. Então, isso que é a saúde suplementar. Volto a dizer, ela dá direito à atenção à saúde para as pessoas que compram plano de saúde. Deixa eu também dizer o seguinte, que a pessoa que comprou o plano, além de pagar seus impostos, está desembolsando de sua renda mais um pedaço para pagar o plano. Agora, ao fazer isso, ela não abre mão do direito de usar o SUS. Ela continua. E se ela for usar o SUS, o que acontece? A operadora é obrigada a ressarcir o gasto que o SUS teve sempre que o SUS atende uma pessoa que tenha plano de saúde. Então, acho que essa é a questão da saúde suplementar, mas se tiver ficado dúvidas, por favor, indique, vamos aprofundar. De jeito Doutor nenhum. Sequim, Foi Marília, altamente. só um minutinho, por favor. Nisso que o doutor Sequim falou, a última questão que ele falou, que é uma coisa bastante importante e pouco utilizada, até falo por conta de estar no hospital agora, é essa questão de quando ele tem um plano de saúde suplementar e ele usa o SUS, não é isso? A instituição ser ressarcida por causa disso. Isso é pouco feito ou não? Como é que é isso, doutor? É só para complementar essa sua fala, por favor. Não, isso é feito porque a ANS, que é o órgão regulador e fiscalizador, ela recebe as informações que o SUS manda para ela. E ela identifica naqueles atendimentos que o SUS fez quais pessoas tinham plano de saúde. E aí ela emite uma cobrança contra a operadora, a qual aquela pessoa paga as mensalidades. E a operadora, obviamente, ela tem sempre direito de contestar, dizer, mas essa pessoa não é o meu beneficiário, é um homônimo. Olha, essa pessoa estava em carência, não tinha direito ainda. Olha, essa pessoa estava em São Paulo, mas o plano dela era do Acre, e o plano do Acre não cobria São Paulo. Essas questões todas, a operadora pode fazer as contestações, a ANS olha e examina, pode aceitar as contestações ou pode negar. Se ela aceita, a dívida cai. Se ela não aceita e a empresa não paga, essa dívida é cobrada, inclusive, na justiça. E aí ela é devolvida ao SUS, não à instituição SUS que atendeu ao plano, né? Ela é devida ao Fundo, né, ao Fundo Nacional de Saúde, a contribuição vai para lá.
Houve tentativas de mudança de fazer o seguinte: uma parte vai para o Fundo Nacional, outra parte deveria ir para o hospital público que atendeu. Entendeu? Exatamente Se for, isso. por exemplo, aqui a Escola Paulista, se for o Hospital das Clínicas, a Faculdade de Medicina, que deu atenção, a ideia é que uma parte fosse para ele. Houve uma tentativa, eu acho que foi na época, se não me engano, era da senadora Marta Suplicy, que tentou fazer lei. Mas faz tanto tempo que eu confesso que não me lembro se está em vigência ou se não está. De toda forma, o dinheiro é cobrado, vai ou diretamente para o Fundo Nacional de Saúde, ou, se a lei tiver vingado, uma parte para o hospital que prestou o atendimento. Eu acho que é razoável esse esquema aí. Também acho. Bom, até agora nós já vimos o que é saúde suplementar, e para ficar bem claro, a gente tem a saúde suplementar, que é regulada pela ANS, conforme o doutor Sequim falou. A ANS é a Agência Nacional de Saúde, e o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, essas duas modalidades de atendimento à saúde das pessoas, dos cidadãos que estão morando no Brasil. Não é exclusivamente para brasileiro, é bom a gente lembrar disso. E que na saúde suplementar você paga para ter esse direito. O SUS já é universal, todas as pessoas têm direito a utilizar, inclusive quem tem o plano de saúde. Nós vimos a publicação recente da pesquisa, que tem um nome bem já desafiador, a pesquisa publicada pelo IES, né, que é o Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, chama-se assim, Evolução do Número de Idosos em planos de saúde no Brasil nos últimos 10 anos. Quais são? 2013 a 2022. Então, foi recortado esse período em que se analisou e constatou-se a evolução do número de pessoas idosas. E aí, não é? Já foi dito, inclusive, pelo nosso entrevistado, que o envelhecimento da população brasileira é um fenômeno natural que traz desafios e, ao mesmo tempo, traz oportunidades para o setor da saúde suplementar. E esse texto foi retirado, inclusive, da pesquisa, na primeira parte, que se chama resumo dela, né? Então, assim, complementando, os idosos beneficiários de plano de saúde representam uma parcela significativa e crescente do seu total. E aí, doutor Sequim, nós queríamos que o senhor nos falasse agora, com base na pesquisa, esses achados que a pesquisa, que essa comparação nos últimos 10 anos revelou. E, se possível, qual o percentual de pessoas idosas que usam a saúde suplementar ou que têm acesso ao plano de saúde? Fale para nós esse achado, esses dados, né, que a pesquisa revelou. Com o maior prazer. Em parte, há uma ideia na mídia, na imprensa, na sociedade, que as operadoras tendem a expulsar os idosos de seus planos, que cobram mensalidades muito altas. Podemos falar das mensalidades daqui a pouquinho. Não vou falar agora. Esses números que o estudo revela, eles, na verdade, contam uma história um pouquinho diferente. Que se pegarmos de 2000, o estudo pega 2013 e 2022, mas se voltarmos ao ano 2000, até o último dado mais recente, o número de idosos em planos de saúde cresceu todos os meses. Não houve momentos de queda, todos eles. Nesse período de 10 anos, enquanto os planos, o número de pessoas com plano de saúde no Brasil, total, cresceu 2%, as pessoas com 60 ou mais anos cresceu 26%. Veja o ritmo de crescimento. E a faixa etária que mais cresce é a faixa dos octogenários, quem tem 80 anos ou mais. Veja, temos mais de 1.300.000 beneficiários com mais de 80 anos de idade nos planos de saúde. Também tem muita gente dos 70 anos, dos 60 anos, etc., de toda essa faixa aí. Acho que a curiosidade que vocês têm deve ser um pouco assim, mas como é que se explica esse grande crescimento de idosos em plano de saúde?
já que eles pagam mensalidades altas, têm reajustes altos quando completam os 59 anos de idade. Aí eu acho que as explicações são de 2 ou 3 ordens. A primeira, mais importante, como o Sérgio já disse, o Brasil vem envelhecendo a ritmo muito mais rápido que mundo afora. Inclusive, seremos dos primeiros países a alcançar 28% de pessoas com mais de 65 anos de idade na população, atrás apenas de 3 ou 4 países, na frente da Suécia, da Grã-Bretanha, Estados Unidos, etc., que hoje são mais envelhecidos que nós. Então, é esse processo de envelhecimento que faz com que o número de pessoas que completa 60 anos seja muito grande. Então, a maior parte do crescimento de idosos em plano de saúde se dá por completar 60 anos de idade. É o maior crescimento. Agora, em quem já estava no plano, que tinha já 60 anos ou mais, você teve cancelamentos. Teve 800 mil cancelamentos e teve 600 mil novas adesões. Então, você teve muita gente que já tinha 60 anos ou mais que comprou o plano. Pode ser plano da empresa, não necessariamente plano individual, pago do bolso. Uma empresa que contratou um idoso por 60 anos para trabalhar, ela tem plano, a pessoa entrou no plano de saúde dessa empresa aí. Então, o que a maior explicação é essa, a migração. Tem gente que compra, tem gente que perde o plano. Teve um monte de gente, 600 mil pessoas, que deixou de ter plano. Por que motivo? Eu acho que tem 2 motivos importantes. Dificuldade de pagar. Ou estava num plano empresarial e ele perdeu o emprego, portanto, perdeu o plano. E tem uma terceira hipótese, que é chata a gente lembrar, mas que é do nosso mundo e da nossa realidade, que é o seguinte: as pessoas falecem. E a taxa de falecimento de quem tem 80 ou mais anos de idade, aos 80, é de 5%. 5% de quem 80 anos falece no ano. Quem tem 90, o percentual é mais de 20%, 25%. Então, nesta faixa etária, a taxa média de morte deve estar entre 8% e 10%. Sobre 1.300.000 pessoas com 80 anos ou mais de idade, estamos falando em 150 mil saídas de planos por óbito, por morte. Esta enfim, a nossa vida que está aí em frente. Então, acho que são esses os 3 motivos. O envelhecimento principal, gente que compra plano, gente que perde plano por perder o emprego, por não ter mais conseguido pagar o plano, porque ele subiu, porque uma pessoa da família perdeu o emprego e não teve mais jeito de pagar, e por saída por óbitos. Isso é o que explica esse aumento importante na quantidade de pessoas que têm plano de saúde com 60 ou mais anos de idade. Acho que mais ou menos cobriu o assunto aí, né? Isso, doutor Sequim, o senhor abordou exatamente o que eu queria conversar. Eu tenho uma pesquisa que acompanha os idosos aqui do município de São Paulo, que, bem ou mal, é o município mais rico do Brasil, né? E onde nós temos uma disponibilidade de planos de saúde bastante importante. Nessa pesquisa, eu tenho 23 anos de acompanhamento dos idosos. Nessa pesquisa, o que a gente percebe? Muito do que o senhor falou. Os idosos o que está acontecendo? Os que estão entrando nas novas cortes, completando 60 anos, né? Eles continuam trabalhando. Então, muitos estão bem, continuam trabalhando, e aí eles acabam mantendo seus planos de saúde, até ou porque são empresariais, ou porque ele ainda tem um ganho financeiro capaz de pagar o plano de saúde, porque cá para nós, eu compreendo a sua colocação, mas que
um absurdo, o aumento do plano de saúde dos 50 aos 59 anos, isso é verdade, né? Eu vivenciei isso recentemente, é uma coisa aviltante o quanto eles aumentam de valor. Mas é verdade também que quando eles se aposentam, tá? Eles têm uma perda financeira, e eu vejo isso no estudo, muitos deixam o plano de saúde por não conseguir pagar. Então, eu queria. Você já falou isso, mas essa é uma preocupação que eu tenho. Será que a gente vê o aumento porque a proporção de idosos está aumentando, eles realmente estão vivendo mais, não estão morrendo mais precocemente, e aí aparece como um aumento do consumo dos planos de saúde, e isso mascara, de alguma forma, essa diminuição dos que deixam de participar por não conseguir pagar, porque o que acontece é assim, ele acompanhou no plano a vida, por uma boa parte da vida, quando ele de repente pode precisar mais, ele não consegue mais pagar, e muitas vezes ilusório a gente pensar, pelo menos eu tenho visto isso, que ele vai para o SUS, ele vai, mas ele não que ele vai fazer um acompanhamento, ele vai na emergência, ele não vai para lugar nenhum. Ele deixa de ir ao que ele tinha. Hoje, com essa questão do crescimento do doutor consulta, esse tipo de coisa, ele acaba usando esses artifícios, e quando ele realmente precisa de alguma coisa mais séria, aí ele vai cair no SUS e sem acompanhamento. O que eu assisto isso todos os dias, ele chega na unidade hospitalar numa condição muito piorada. Então, não sei se na pesquisa foi possível olhar um pouco para isso também. Olha, a gente acompanha esse assunto já há bastante tempo, que é um assunto tecnicamente complexo, difícil de entender. Enquanto você falava, eu lembrei de um debate que eu participei aqui em São Paulo, quando o CNJ estava sendo criado. Foi feito um painel, eu estava na mesa, ao meu lado, a ministra Nancy Andrighi. Ela tinha feito 69 anos aquele ano. Ela estava indignadíssima, porque ela diz: como eu tive um aumento avassalador do meu plano de saúde, mas de ontem para hoje, que eu passei de 50%, nada mudou na minha vida, eu dou o mesmo tipo de gasto. Por que esse grande aumento? Tem razões, tem explicações. Uma, se você olhar, quando a pessoa passa por 59 anos de idade, ela entra num grupo etário que junta quem tem 60, quem tem 70, quem tem 80, quem tem 90 e até alguns que têm 100 anos de idade. Quem acabou de fazer 60 está gastando como se tivesse 50. Mas quem tem 80, 90 já tem uma despesa muito mais alta. 5, 6, 7 vezes. A progressão da despesa com a idade, a partir dos seus 60 anos de idade, é muito intensa. Então, você tem nesse grupo etário de 59 ou mais anos de idade, gente que tem 60, que gasta pouco. Você tem gente que tem 80, que tem 90, que tem problemas severos de saúde, pode estar tratando de um câncer, pode ter várias doenças crônicas simultâneas ao mesmo tempo, que precisam ter acompanhamento. Então, a estatística mostra que o gasto médio sobe muito com a idade. Quando você põe todo esse contingente de pessoas na mesma faixa, o gasto médio fica alto. Fica muito mais alto do que aquele que tem 60, 65. Mas fica mais baixo daquele que tem 80, 85, 90 anos. É a chamada solidariedade neste grupo etário. Então, o que acontece? Quando você passa de 58 para 59 anos de idade, o gasto médio per capita dobra. Passa de 4.500 para 9.000. Né? Desta ordem de grandeza, e todo mundo é igualado. Agora, qual o percentual que se aplica nessa mudança de faixa etária? Isso depende do contrato. Tem contratos antigos que não reajustavam aos 50, não reajustavam aos 55, descarregava todo o reajuste aos 59 anos de idade. Aí deu um ajuste cavalar, de mais de 150%. Eu entendo que as operadoras que têm esses contratos antigos só podem mudar com a anuência, com a concordância da pessoa que comprou o plano.
Se a pessoa não concorda, aquilo está valendo. E o dia que ele completar 59 anos de idade, ele vai receber esse reajuste cavalar e possivelmente vai ficar descontente e vai até entrar na justiça, né, reivindicando que o reajuste é absurdo. Mas se você pegasse dos 45 aos 60 anos de idade, que são 3 faixas etárias, se você linearizasse o reajuste, aplicasse o mesmo percentual de reajuste em cada uma das 3 mudanças de faixa etária, sabe quanto daria em cada mudança? 35%. Pelo fato que eu disse antes, dobra o gasto médio quando você passa de 58 para 59 anos de idade. Então, a pergunta, fizemos um congresso jurídico 2 semanas atrás em Brasília, com o ministro do STJ. A pergunta que a gente lançou lá para eles foi essa: é abusivo um reajuste de 35%, reajuste por faixa etária, não é o anual, por mudança de faixa etária. Se ele é resultado da lei, da norma, da resolução, e se é aplicado linearmente em todas as faixas etárias, eu não respondi e não pretendi que ele respondesse, mas para ele considerar quando for tomar a decisão. Então, o reajuste é alto por esse motivo, porque o gasto médio aumenta muito. Eu também devo fazer um tom de alerta, que quando a gente fala isso, que o idoso tem uma despesa alta com saúde, as pessoas leem, como eu, dizendo que eu não gosto do idoso, não gosto do velho, tomara que ele passe logo para outra vida. Não é nada disso, eu já sou idoso há 10 anos, mais do que isso, pretendo continuar por bastante tempo. Mas isso é um fato da vida, que a gente gasta mais, que as pessoas têm mais doenças crônicas, que está sujeito... Lembremos apenas o seguinte, que o grande gasto em saúde da pessoa acontece nos últimos meses de vida. E a gente está na faixa etária que muita gente está nos últimos meses de vida. E, portanto, gasta-se muito. Isso não quer dizer que eu sou contra o idoso, que eu não gosto dele, que ele tem que ser retirado dos planos, muito pelo contrário. Então, essa é a primeira observação que eu faço. Eu faço agora uma outra observação, que eu pergunto, e aqui sem sarcasmo, é caro o plano que o idoso paga? Aí eu faço 3 comparações. Primeiro, a mensalidade do idoso, que pode ser, no máximo, 6 vezes a mensalidade do jovem. E o idoso tem uma despesa per capita que é maior do que 6 vezes o jovem. E, portanto, a rigor, a mensalidade do idoso não paga o custo médio. O custo médio é pago, em parte, por todos aqueles que têm menos de 59 anos de idade, que pagam mensalidades acima do seu custo. Essa é a chamada solidariedade entre gerações, dos jovens dando apoio aos idosos, que, como bem lembrado aqui, o idoso vive de aposentadoria. Alguns, por sorte, aposentadoria do setor público, que é um pouco melhor. A grande maioria do INSS, cujo valor é R$ 1.500 por mês. E um plano mais barato não custa menos do que R$ 1.000. Dá para tirar R$ 1.000 de 1.500 de aposentadoria? Então, é extraordinariamente caro se compararmos a mensalidade do plano com a renda da pessoa. Mas, como eu disse antes, se compararmos com o custo, a renda não é caro, porque a pessoa paga menos, média, sempre lembremos que estou falando sempre de médias, ele paga menos do que o custo médio desta geração que tem 60 ou mais anos de idade. Então, sob esse ponto de vista, mensalidade comparada com o custo, ele não pode ser dito como caro. Mas eu entendo que para as famílias e para as pessoas o que interessa é a comparação com sua renda. Eu ainda faço uma terceira comparação. Imaginemos que a pessoa... Tive uma irmã que faleceu no começo do ano, mais jovem que eu. Ela teve um linfoma no sistema nervoso central, fez cirurgia e não acordou mais, mas ficou 30 dias, 60 dias na UTI. Vocês fazem ideia o que custa 60 dias de UTI? Na vida inteira dela, pagando o plano de saúde que ela tinha,
ela não pagou para a operadora dela o que custou esses 60 dias de UTI. Então, ela teve essa infelicidade, esse azar. Até agora, o meu gosto, eu não tenho o mesmo plano que ela tinha lá do Rio Grande do Sul, eu tenho outro aqui de São Paulo. Mas até agora, eu gostei pouco no plano de saúde. Então, o que acontece é que a gente tem plano, não é? Eu vou usar. Eu prefiro nunca precisar usar. Nunca precisar de uma internação. Eu pago com satisfação porque eu paguei e não precisei. O meu vizinho precisou. O meu tio, um parente, um amigo, uma pessoa completamente desconhecida, com quem eu nunca tive relações, nem terei na vida, mas que precisou, que estava no mesmo plano que eu. Então, o que eu paguei e não usei, esta pessoa utilizou. Agora, imagine nessas circunstâncias da vida aí, ter uma doença grave, um acidente, precisar de internações, de UTI. Quanto seria essa conta que a gente ia ter que pagar? Por sorte, o plano de saúde dilui essa despesa entre todos os que pagam mensalidades, inclusive, especialmente, aqueles que nunca precisaram, que estão dando apoio. Então, o esquema da saúde suplementar funciona nesta modalidade. A gente, no fundo, converte o risco de ter um grande gasto com saúde no dia de amanhã por ter uma doença grave, converto isso numa mensalidade fixa e certa que todo mundo paga, que vai usar quem precisar, quem tiver infelicidade de ficar doente. Então, no fundo, é assim que funcionam os planos de saúde. Eu sei que uma coisa é a explicação técnica, outra é você estar na família, precisar do plano, não ter mais renda, já tirou o filho da escola cara, botou numa escola barata, mas o outro filho perdeu o emprego, enfim, a família não consegue mais pagar o plano. Eu entendo essa situação, que é muito difícil, muito É, complicado. doutor Sequim, eu queria até fazer esse contraponto mesmo, exatamente por isso, né? Os idosos são, como já foi explicado aqui, muito bem explicado, são os que mais utilizam. E quanto mais velho, maior vai ser a utilização e a necessidade dessa utilização. Então, as famílias se cotizam muitas vezes para garantir o plano de saúde das pessoas mais velhas, dos seus pais, dos seus avós, etc., até em detrimento, muitas vezes, deles, né, dos jovens. E acabam se reunindo, 2, 3 filhos se reúnem e pagam o plano, a mensalidade, né, do plano do pai e da mãe. Isso é muito frequente, eu, no meu atendimento, eu via isso a toda hora, né, as famílias fazendo isso. Já falou que aí, eu queria que dissesse para todos, né, mais uma vez, qual é o custo médio, né, desses planos, principalmente para os octogenários, como você já citou. E mais, eu queria complementar com algo que é muito importante, que já que os idosos são o grupo etário mais suscetível para passar por consultas, exames, terapias, internações, portanto, os custos em saúde são os mais elevados em relação às outras faixas etárias, uma das estratégias seria uma estratégia de atenção integral à saúde, né? Uma coordenação do cuidado, uma gestão do cuidado para prevenir complicação, para promover saúde, para manter essas pessoas, mesmo octogenárias, nonagenárias, no envelhecimento ativo. Isso, se os planos tivessem esse modelo, né, de promoção de saúde, diminuiria a necessidade de internação e, portanto, também abaixaria o custo que os próprios planos têm. Então, isto existe na saúde suplementar, um modelo novo de atenção, de olhar as pessoas mais velhas que necessitam de mais cuidado, para que elas não precisem se internar e precisar de ter planos que vão dar a ela cirurgias caras, exames caros, etc., diminuindo o custo do sistema todo. Então, essas duas coisas, quer dizer, quanto é, em média, né, uma mensalidade para os idosos, e principalmente os octogenários, e se há na saúde suplementar esses modelos de atenção integral à saúde que poderiam diminuir o custo em saúde.
Sérgio, essa sua observação e pergunta é música para o meu ouvido. E eu estou envolvendo muito o Instituto para se dedicar a essa linha aí. E a gente até escreveu no ano passado um livro que chama Saúde nas Empresas, a promoção de uma ideia sustentável. Reunimos 18 pessoas para escrever os mais diversos temas. Nós pensamos que o leitor nosso seria os RHs das empresas, pensando exatamente nessas questões que você falou. Mas antes de falar, então, da coordenação do cuidado e promoção, vamos falar dos custos. Esses custos eu tiro de uma publicação que é da chamada Unidas. Eles são uma entidade que congrega as autogestões de saúde. Então, CACI, Petros, FUNCESP, essas entidades grandes ligadas a estatais que foram privatizadas. Como autogestão, elas não visam lucro, e até por isso que eu coloco os dados deles, porque me parece pode ter um pouco mais de credibilidade do que quando você tem por trás uma busca do lucro, não que seja pecado ter lucro. Esses dados mostram o seguinte: na faixa dos 54, 58 anos, o custo médio anual está na faixa dos R$ 4.500. O dado não é do último ano, que não tem o relatório ainda. Deve ser 2020 e 2021, estou falando um pouco de cabeça. Então, estamos falando de 4.500 na faixa 54, 58. Na faixa 58 e mais, todos, ela vai para 9.000. Falei, é o dobro. Mas se você pegar dos 59 aos 64, em vez de ir para 9, ele vai para 5 e pouco. Então, passa de 4 para 5. E daí a indignação da ministra Nancy Andrighi, que disse, eu não estou dando essa despesa, eu continuo jovem, continuo na faixa etária dos 54, 58 anos. É verdade, então, na faixa 60, 64, a despesa é um pouco mais alta, né? Em vez de 4.000, é 5.000. Mas quando você chega na faixa dos 80, essa despesa sobe para 16, 17, se você é um pouco além, vai para 18.000. Então, estamos falando aí de 7, 8 vezes mais caro, a média, nesta faixa etária, acima dos 80, comparada com 54, 58. No site do IES tem esse estudo, que a gente o fez com dados de uma autogestão que gentilmente nos forneceu a base de dados. Então, a gente calculou a despesa por ano de vida, ano a ano, até os 85 anos. E os números dão desse tamanho. Tem um dos artigos, não vou lembrar o título aqui agora, mas está no site, posso lhes encaminhar se houver interesse de divulgar entre seus associados, que mostra exatamente como sobe este gasto per capita por faixa etária, além dos 60 anos. Pouca gente tem esse tipo de estudo. A Unidas, que eu já falei antes, também tem. Então, são essas mais ou menos as proporções de aumento das despesas. Volto a dizer, eu adoro os idosos. Adorava minha mãe, minha avó, meus tios, meus irmãos, que já estão com seus 86, 87 anos de idade. Eu jamais vou ser contra idoso, senão eu seria contra mim mesmo nessa etapa. Mas esses são os dados da vida. O outro ponto é muito interessante. O sistema hoje de saúde, eu falo aqui do sistema privado, das operadoras. Ele não tem essa coordenação que você falava, Sérgio, em que você trate o paciente. Normalmente, o sistema de saúde, vocês que já foram da área, ou são da área ainda, sabem muito mais do que eu, a medicina e o profissional foram treinados para tratar a doença, tratar o fígado, o coração, quem sabe a cabeça. Enquanto que nós temos que tratar o doente, a pessoa como um todo. Tratá-la hoje e amanhã, tratá-la ao longo do tempo e fazer a coordenação, eventualmente, dos diferentes especialistas que a pessoa vai consultar.
vai consultar rim, articulação, pressão, colesterol, etc., cada um dando sua medicação. Quem é que faz a coordenação desse cuidado? Então, a gente precisa, sim, caminhar nessa direção de coordenar a atenção à saúde, voltada para o indivíduo, o paciente, o doente, e não a doença que ele está tratando especificamente, e tratar esse conjunto. Isso envolve cuidado continuado no tempo, não é só fazer a operação de apendicite e vai para casa e está bom. Mas quando é apendicite, caso agudo, resolve. Mas quando a pessoa tem um caso que é crônico, ele tem que ser acompanhado no tempo, né? Tem que ser monitorado. As visitas que ele faz aos especialistas teriam que ser informadas a essa pequena equipe que faz a coordenação da saúde dessa pessoa. Então, a gente já, desde que eu cheguei no IESP, fui estudar esse assunto, que a gente achou que devíamos caminhar nessa direção. E até várias operadoras começaram a falar muito na atenção primária em saúde. E algumas estão experimentando. Se é exatamente de acordo com o modelo clássico de atenção primária, difícil dizer, eu não tenho a experiência. Ao de ouvir falar, seguem partes desse modelo. Mas é muito importante, sim, dar esse tratamento longitudinal, integral, para a pessoa e não para a doença. Então, plenamente de acordo, acho que isso aí traria uma vantagem para as pessoas muito grande. Eu acho que o resultado clínico seria muito melhor. Você teria um melhor resultado, uma melhor atenção, e ela não seria mais cara, porque você evita um monte de coisas e desperdícios. Outro ponto que eu gosto muito é da promoção da saúde. Eu quero distinguir promoção da saúde a fazer exames. Exame, em geral, a gente chama de prevenção. Você vê para tentar detectar precocemente problemas que você possa vir a desenvolver. Não sou contra que se faça isso. As sociedades médicas de especialidade têm recomendações por faixa etária, quantas vezes, como. E, olha, a gente tem dito, na saúde suplementar, isso caiu durante a pandemia. E a gente alerta, volte a fazer os exames preventivos que são necessários, porque assim entende as evidências médicas, né? Eu gosto muito também da chamada promoção da saúde, que no fundo é a gente trabalhar não para consertar a doença e o doente, mas é para tratar a pessoa para que ela evite de ficar doente. E aqui eu gosto muito de citar o Nigel Crisp, que foi o presidente do NHS britânico, que escreveu um livro que chama assim, Saúde se faz em casa. Hospitais são para reparo, né? Então, nós podemos dizer, ter uma sociedade produtora de saúde. Para isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que rever nossos hábitos, o que a gente faz, onde a gente vive, o ar que a gente respira, as emoções que a gente sufoca, a raiva que a gente cultiva, que só faz mal para a gente, não faz mal para a pessoa de quem a gente sente raiva, da alimentação, do sedentarismo, dessas questões todas. Eu acho que aqui temos um campo fertilíssimo para atuar. Em prol, eu não estou muito preocupado se isso vai diminuir as despesas das operadoras de saúde. Eu até me alinho contigo, Sérgio, que isso vai. Mas o importante para nós, pessoas, que chegaremos na idade avançada com menos doenças crônicas, com doenças crônicas menos graves. Teremos uma vida muito melhor, uma longevidade mais saudável, uma longevidade maior. Eu sempre olho muito para as questões de obesidade, que cresce no mundo inteiro, que é uma verdadeira pandemia. Eu não vi as estatísticas, mas alguém me chamou a atenção outro dia. Você conhece um obeso idoso? As pessoas, normalmente, têm uma expectativa de vida menor. Sabendo disso, quer dizer, não basta saber, né? Mas eu acho que temos perda de anos de vida, temos sofrimento pessoal, coisa que talvez a gente pudesse reverter essas tendências. Nem sempre as sociedades foram obesas, nem sempre a obesidade cresceu na velocidade que estamos crescendo. E é por quê? É porque nós não estamos produzindo saúde.
A gente deve produzir saúde. Eu sei que o médico é treinado para curar a doença e o doente, e a gente sabe como remunerar por esses serviços. Já como é que a gente remuneraria os profissionais de saúde, o sistema de saúde, para produzir saúde? É algo que a gente ainda tem que trabalhar e bastante. Então, essas considerações que eu vejo, mas completamente alinhado com você e com vocês nesses pontos aqui. E as operadoras fazem? Acho que aqui eu quero dizer o seguinte: de quem é essa tarefa de construirmos saúde? É da operadora? Ou é da empresa que contrata plano de saúde? Ou, por que não do governo, que alcança a sociedade toda, que afeta também quem não tem plano de saúde, mas tem SUS, ele também fica idoso, ele também sofre com essas consequências. A minha postura é que não dá para tirar um macaquinho de um ombro e botá-lo no ombro vizinho. Todos somos responsáveis. A operadora tem que estar envolvida nisso. A empresa que contrata plano de saúde, ela tem o seu corpo de colaboradores, às vezes, no mesmo espaço físico. Tem até um médico do trabalho que está lá. Não daria para envolver esse médico de trabalho para pensar em promover saúde naquele corpo de funcionários e não apenas identificar casos esporádicos de doenças e encaminhá-los para o devido tratamento, mas construir saúde mesmo. Então, eu acho que é tarefa da operadora, é tarefa dos contratantes, empresas, é tarefa nossa, individual. O que eu como depende de mim. Guardar raiva depende de mim, não depende de outros. Então, temos também uma responsabilidade individual. E, claro, o setor público, porque ele é responsável pela saúde dos cidadãos brasileiros, inclusive de quem tem plano de saúde, que não abdica do direito do SUS. Então, todos somos responsáveis por construir a sociedade que produz saúde e evite o adoecimento. Doutor Sequim, é isso mesmo? Eu só faria um contraponto, que é o seguinte: apesar da responsabilidade ser de todos os setores, inclusive individual, né? É muito importante, o autocuidado começa em nós mesmos, tá certo? Mas é fundamental para que realmente a gente atinja os objetivos, que o gestor, né, tanto público quanto privado, incentivem essa promoção de saúde. Se não houver incentivo, infelizmente, né, as pessoas, o autocuidado das pessoas não é eficiente. A maioria das pessoas negligencia a própria saúde. E, portanto, há uma necessidade, tanto do setor público quanto do setor empresarial e privado, de fazer essa gestão, de incentivar, dar o espaço para que isto aconteça e cobrando entre aspas, dos indivíduos. Isto é, se tiver um gestor de caso, né, mostrando, olha, fulano, sua pressão está aumentando, seu peso está aumentando, e fazer isto de uma forma educativa, haverá uma grande adesão à promoção de saúde, mas é preciso ser incentivada. E isto, a saúde suplementar também tem de entrar nisso, incentivar, tá certo? Bom, doutor Sequim, já estamos aqui há um tempo, a gente vai ter de terminar, e esse é um assunto fértil, imenso e muito importante, né? Mas a gente não vai dar conta nesse pequeno espaço de tempo que temos. Então, em primeiro lugar, a gente já queria agradecer a sua participação e as informações tão contundentes e sábias que trouxe aqui, né? E queremos dar-lhe, então, só para finalizar, antes que eu dê um término no nossa gravação, eu queria dar-lhe aí a oportunidade, as palavras finais, para fazer um fechamento rápido aqui da nossa gravação de hoje, e aí depois eu faço o término do episódio. Faz favor. Perfeitamente. Nessa questão que você falava, as pessoas só aderem se tem incentivos. E olha, nem mesmo com incentivo, às vezes. Acabo de ler um artigo publicado numa revista, acho que na Inglaterra,
que, olha, dizia o seguinte, pessoa que teve um infarto, que recebeu medicação, que tem medicação oferecida pelo setor público, portanto, ele não desembolsa, 40% em questão de um mês deixou de seguir a prescrição médica. Né? O que é que faz com que essa pessoa adira a essa recomendação? Não foi o meio da morte, ele passou por um infarto. Coisa mais próxima da morte do que o infarto. Só teve a dor. E se tratou, teve a recomendação. Não seguiu. Eu acho que esse é um grande desafio que todos que atuam em saúde pública, eu acho que na sua especialidade, gerontologia, não sei qual a sua, e a da Marília já falou, mas eu acho que esse é o grande desafio. Que incentivos são esses que fariam com que as pessoas esposassem um programa de bons hábitos para ter uma longevidade saudável e os manteriam durante a vida? Eu não encontrei resposta para esse tema aí, eu acho que é um grande desafio negligenciado, que a gente não trata muito, mas que deveríamos focalizar bastante. Eu quero dizer que foi com muita alegria que eu participei da conversa dessa tarde, da oportunidade que vocês me deram, enfim, de colocar esses pontos, essas ideias. Eu falo de forma muito assertiva, mas no meu íntimo eu tenho as mesmas dúvidas que vocês, que todo mundo. Será que estou certo? Estamos no caminho? Né? E, portanto, contestações eu recebo de maior bom grado, e quando forem convincentes, eu costumo mudar também minha posição. Então, eu sei que o tema é para várias horas de conversa, mas eu fico à disposição, se houver dúvidas da parte de vocês, de quem nos escuta e nos ouve, que queira mandar, a gente poderá respondê-las pelos veículos que vocês tenham, ou, eventualmente, se houver interesse da parte de vocês de ter mais uma sessão dessas, eu farei com o maior prazer. Eu já agradeço muito. Nós é que estamos honrados com a sua participação e queríamos agradecer muito, muito, e com as informações tão competentes e consistentes que trouxe aqui. Não sei se Marília e Ieda querem dar apenas uma palavra, aí eu faço o fechamento. Marília, Ieda. É só agradecer. Muito obrigado pela sua excelente participação e cooperação aqui conosco. Muito obrigada. Eu corroboro com a Marília, muitíssimo obrigada, Torsequim. Com certeza nós contaremos com você em outro momento. E sim, por favor, mande-nos o link da pesquisa para que nós deixemos disponíveis para quem nos escute, por favor. Perfeito, faremos isso. E olha, agradecendo mais uma vez ao Dr. José Sequim pela brilhante exposição, eu queria conclamar a todos os que nos seguem que divulguem, que compartilhem esta gravação ao máximo, para que mais pessoas consigam entender o que é este aumento de idosos, né, nos planos de saúde atualmente, e como que a saúde suplementar pode ser mais efetiva, né, na cobertura das necessidades de saúde dessas pessoas. Então, deixem lá o sininho acionado para que as notificações de um novo episódio cheguem até vocês. E deem lá o like, né, o gostei, porque isso ajuda o canal a ser priorizado pelo YouTube, pela plataforma. Quando alguém vai, tem alguma coisa de gerontologia, o canal que rola na Geronto está lá. Então, façam isso. E até a próxima, e agradecendo novamente, José Sequim esteve aqui conosco brilhantemente neste episódio. Muito obrigado a todos e até uma próxima. Obrigado. Saudações. Até.